Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, e disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos, o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoar, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era Jesus, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram entre os vivos o Senhor. Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca nos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava desta vez com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor, meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que és o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós aqui estamos no começo da Páscoa, das aparições de Jesus ressuscitado, do nascimento da Igreja. Nós estamos nesse contexto. E há 2000 anos atrás. E Jesus, então, após passar pela morte de cruz, ele ressuscita. E ele ressuscita, ele aparece, não ressuscita como Lázaro. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Jesus ressuscita e vive eternamente. E Jesus aparece como Lázaro, um corpo material, físico, e aparece também num corpo imaterial. Ele transpassa as portas, as paredes, janelas e se coloca por eles, obstáculos. Jesus, então, ele veio para que ele fique 40 dias aparecendo. Se Jesus não ressuscitasse, era quando nascimento. Nós teríamos acreditado simplesmente um homem, embora era um homem diferenciado. Era um homem diferenciado. Um homem que desde o início ele nasce de modo divino, anunciado pelos profetas, pelos anjos, nasce por obra e ação do Espírito Santo. Jesus já existia antes que o mundo fosse formado, ele já existia antes que o tempo, o espaço, a matéria existissem. Deus já existia. E
E ele manda então o seu filho, agora, nos últimos tempos, 2.000 anos atrás, ele manda seu filho, pois o mundo continuava dividido em constante discórdia. O mundo ainda tinha a corrupção, o pecado, a morte, como nós vivemos hoje. O mundo ainda era violento, não mais violento do que hoje, embora eles fossem mais primitivos, mas violento nós continuamos ainda, seres humanos. E Jesus manda para que os homens se reconciliassem entre si e com Deus, porque vivemos e vivemos divididos em constante discórdia. Ele vem e forma uma igreja, é batizado por João, faz o primeiro milagre em Caná, e Maria fala, fazei tudo que eu preciso. E é esse Jesus que ressuscitou Lázaro, multiplicou os pães, etc., que deu vista ao céu, que fez o coxo andar, que curou o funcionário do centurião e assim por diante, enfrentou as tentações do demônio, enfrentou o poder humano, enfrentou o poder religioso, político, social. É esse Jesus que foi morto e ressuscitou. Ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou. E ele ressuscitou dizendo para os seus discípulos que ele havia formado um pouquinho esses discípulos, tinha dado uma outra mentalidade para eles, uns outros parâmetros para interpretar a Bíblia, o mundo, outros paradigmas. E ele também para fortalecer esse grupo, para dizer, não desanime não tenha medo não, eu estarei convosco até o fim. E eu estou trazendo para você uma força que vence a morte. A maior força que existe no mundo é a força que é capaz de vencer a morte, vencer o mal, vencer a violência. Onde Jesus está, não tem violência, não deve ter violência, não deve sobreviver o mal. Então Jesus, ele vem e entra no meio deles, Judas não estava naquele momento, e diz, a paz esteja convosco, Judas naquele momento, a paz esteja convosco. Jesus, ele é o príncipe, é o rei da paz, não usou a paz não como o mundo usava, mas a paz que vem de Deus, do Altíssimo. E ele quer que você também tenha essa paz, que você consiga viver nesse mundo, embora com todas as provações, vicissitudes, provocações, insultos, violência, vingança, inveja, ódio. Ele quer que você seja uma pessoa do bem, da paz, que você seja forte, manso, tranquilo, sereno, e se enche de esperança, de alegria, que não tenha medo da morte. Ele quer te encher disso, dessa força, para você construir isso, em primeiro lugar, no seu coração. E é muito importante, nós devemos expulsar o nosso coração com isso, que nos torna primitivos, pequenos, que nos torna seres inferiores, piores que os animais. É pior, nós somos, às vezes, mais violentos. Nós matamos a nossa própria essência. E Jesus, então, ele vem nos convidar a mudar o nosso coração, a nossa alma, o nosso jeito de ser. E ele forma essa primeira igreja
todos nós possamos ter isso, um para o Deus, participando da escuta da palavra, da Eucaristia, etc., orando em casa, rezando em casa, meditando, contemplando a palavra de Deus, buscando viver os ensinamentos, rezando inclusive por Deus, para que nada nos perturbe, nada nos intimide, nada coloque você aflito, ansioso, medroso, vaidoso, como pediu. Assim. Então, Jesus quer que nós podemos pedir, que possamos alimentar e que nos torna pessoas apavoradas. É porque nós não temos isso, a calmaria, a tranquilidade, a serenidade, a paz de Deus. Às vezes a gente não tem isso. Nós ficamos pensando no futuro, ficamos ansiosos pelo dinheiro, pelo trabalho, não sei o quê. Quando passa alguém na frente, você chuta, parte e tal. Muitas vezes você não suporta nem você mesmo no dia. Jesus está nos chamando para viver uma outra dimensão. Isso tudo, caros, às vezes é repetitivo, provado, mas é a mesma mensagem que Jesus nos ele diz isso tudo. Isso começa na família. As criancinhas, né? O modo como você forma a criança, consciência dela, o ambiente que você cria para ela ali na família, a tranquilidade que você transmite para ela. A tranquilidade não é dinheiro, não é conforto apenas, mas é a nossa serenidade, a nossa confiança em Deus, a nossa oração. Nós temos que ter confiança. O futuro, nós devemos buscar o futuro, mas o futuro Deus fez. Se eu fico pensando só no futuro, eu não vivo no presente, eu não vivo no dia a dia. Tomé é uma pessoa assim, uma pessoa um pouco individualista, um pouco egoísta, como nós, muitas vezes. Nós precisamos ver para crer. Nós só acreditamos naquilo que temos. Nós não somos capazes de crer para ver a conversão. Eu creio em Jesus e vai acontecer aquilo que eu busco, aquilo que Ele me ensinou, aquilo que Ele quer na minha vida, na minha família, na minha casa. Vai acontecer tudo Ele. E Ele diz: receba o Espírito. Tem gente que fala assim: eu vou à missa, mas não entendo nada e não presto atenção nada. Fico uma parada, uma parada que recebeu um veneno. Eu não compreendo nada, não vejo nada, não entendo nada. Porque nós temos que nos conectar Deus, o Espírito de Deus. É com a palavra. O que é essa palavra que é uma palavra? Que ela quer produzir? Que dá por trás dessas palavras? Até mesmo dúvidas em relação ao que o Padre quer e dúvida em relação à palavra. Então, nós não queremos alienar vocês, nem torná-los fanáticos. Pelo contrário, a gente quer que vocês se conectem com Deus e tenham mais consciência da vida, que caminhem passo a passo todo dia. Nossa vida deve ser como um rio, tem que movimentar a família, tem que
tenho que caminhar, nem que seja 1000 metros por dia, 2000 metros. Se a minha amiga fica parada, ela se estaria, ela apodrece. Assim também, eu preciso alimentar através da oração, com a palavra de Deus, para fortalecer minha fé, meu amor, minha esperança. Irmãos, eu desejo que vocês continuem fazendo essa Páscoa da ressurreição. Que Jesus continue iluminando sua vida, fortalecendo. Que vocês sintam a presença dele no dia a dia, na casa de vocês. Creio